Olá, boa noite. CCJ da Câmara impõe derrota ao governo e decide votar a PEC do orçamento antes da reforma da Previdência. E veja também nessa edição. Proposta de lei orçamentária apresentada hoje não prevê aumento real para o salário mínimo. Reunião ministerial discute o reajuste do óleo diesel, suspenso pelo presidente Bolsonaro na semana passada. Pesquisa sobre polarização mostra que parte dos brasileiros não quer conversar com quem pensa diferente. Eu não converso com ninguém, faço cara feia. Governo de São Paulo cria conselho com 30 membros para cuidar das ações culturais do estado. Sobe para 11 o número de mortos nos prédios que desabaram em área dominada por milícias no Rio. Incêndio atinge Catedral de Notre Dame, em Paris, e o governo avalia o que poderá salvar da construção histórica. Cientistas criam coração em impressora 3D usando o tecido humano e planejam testes em pequenos animais. Meus companheiros de bancada são o filósofo Mário Sérgio Cortella e o analista político Caio Coppola, comentarista da Rádio Jovem Pan. E você pode participar com suas perguntas, comentários através do nosso Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós voltamos daqui a pouco com esses assuntos. Aguarde só um instante. O aumento do óleo diesel e a situação dos caminhoneiros continuam no centro das preocupações do Palácio do Planalto. Hoje foi dia de reuniões da cúpula do governo para tratar do assunto. O primeiro encontro foi entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Bento Costa Lima, e representantes da Petrobras e do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. O objetivo era discutir itens da pauta dos caminhoneiros, como o preço do diesel e a tabela do frete definida no ano passado, após a greve da categoria, que estabeleceu um preço mínimo para o transporte de cargas por caminhão. Na semana passada, o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, suspendeu o aumento de 5,7% do diesel programado para a sexta-feira, atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro. A decisão causou prejuízo à Petrobras de mais de 32 bilhões de reais em valor de mercado. E a Bolsa de Valores fechou em queda de quase 2%. Mas hoje reagiu. O Ibovespa teve alta de 0,22%. No fim da tarde, Paulo Guedes se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto. Vamos decidir quando vai ser reajustado ou não. Isso é uma decisão empresarial. É diferente da decisão do governo de políticas públicas. Então, o que significa que a Petrobras é livre. Uma coisa é o governo, outra é a Petrobras. Então, aguardo que amanhã vai ser o caminho. Tudo se resolve no diálogo. Os caminhoneiros, a grande maioria, está com o governo, nós podemos conversar, nós podemos dialogar, vamos arrefecer aí o discurso um pouquinho e vamos conversar, que conversando a gente se entende. O presidente do BNDES, Joaquim Levy, diz que o governo poderia incentivar o uso de gás como alternativa ao óleo diesel para os caminhoneiros. Você pensar que a maior parte das rotas de tráfego de carga não são muito distantes dos principais gasodutos, se você dali conseguir fazer uma distribuição, você consegue, inclusive, criar novas possibilidades para usar o gás no transporte de carga. O preço da gasolina também entra na esfera de preocupação do governo. De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o combustível aumentou em 24 estados e no Distrito Federal nos últimos dias. Recuo apenas na Bahia e no Amazonas. Em média, o preço avançou pouco mais de 1% em todo o país. Em Minas Gerais, aumentou 0,26%. No Rio de Janeiro, 0,56% e em São Paulo, 1,13%. Enquanto tiver gente pagando na gasolina cara, vai sempre aumentar a gasolina. Para manter o carro a gasolina é osso. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje, Caio, professor Cortella. Obrigado. Começar falando então dessa reunião, o que é preciso para reverter o impacto dessa intervenção? Eu acho que quando se diz que o presidente da Petrobras ele atendeu a um pedido do presidente da República, a palavra pedido fica muito leve. É muito provável que ele tenha atendido a uma ordem do presidente da República. Se o presidente poderia ou não dar a ordem, é uma discussão que tem que ser feita dentro do governo em relação a qual é a autonomia
né, de entes que, de fato, são diversos, como a Presidente da República e a Petrobras. Quem fez uma avaliação de que a atitude pedida pelo presidente não era necessariamente a mais adequada foi o próprio ministro da Economia. Né? E, nesse sentido, não cabe, né, imaginar como é que o governo está funcionando nessa questão. Agora, no governo Dilma, no governo Temer e agora nesse, a temática do combustível dos caminhoneiros continua em pauta. Né? Ela não é uma coisa nova. Uma parte daquilo que se fez nesse movimento, né, Andressa, ele se deu, imagino que talvez tivesse outra rota, né, porque antes da eleição, várias pessoas que hoje estão aí na discussão estavam ao lado dos caminhoneiros em algumas discussões, por isso eu acho que amanhã, na decisão, algum presidente vai ter que recuar. Ou o presidente da Petrobras, ou o presidente da República. Né? Um dos dois vai ter que dar um passo, porque a necessidade do reajuste, pelo que foi acordado para uma Petrobras que se recupera, né, da sua dilapidação, é a ideia de que o movimento, né, em relação ao combustível fóssil internacional é que ia fazer isso. Aconteceu. Agora está se provando. Nós vamos ver amanhã, né, qual é o caminho. O que eu sei é que até o momento ninguém ganhou. Pois é, né? A nossa posição é mais confortável, né, professor? Porque criticar é infinitamente mais fácil do que governar. A gente tem, no caso dessa alta dos combustíveis, o presidente está lidando aí com forças e interesses absolutamente antagônicos. Não é nada fácil você implementar uma agenda liberal num país que é considerado aí pela Heritage Foundation uma das 30 economias menos livres do mundo. Né? Aqui imperam os monopólios, enfim, as oligarquias e por aí vai. É claro, como bem colocou a reportagem, sempre tem o risco aí de uma greve dos caminhoneiros. Então, considerando a nossa dependência com esse modal, né, de transporte, isso sempre é uma coisa para ser levada em consideração. Agora, feitas todas essas ressalvas, né, intervencionismo do governo na economia é uma política socialista, não é uma política capitalista, de livre mercado. Portanto, não está de acordo com a agenda que trouxe o presidente até aqui nesse momento. É que eu gostaria de chegar, porque o presidente Bolsonaro faz essa intervenção e, por outro lado, anuncia um projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central. Pois então, é. faz sentido. Aliás, o Banco Central hoje, que está sendo alvo do Donald Trump na terra dele, né? A quem ele acusa. Por ser autônomo, o Trump diz, né, de que o Banco Central está fazendo com que haja uma diminuição do avanço da economia norte-americana. Alguns liberais, como o Caio levantava agora, têm alguns desvios, digamos, dentro da sua ideologia, na medida em que, já imaginou, o Trump vai e propõe, né, que a autonomia do Banco Central dá esse passo. E aqui no Brasil também essa condição. Essa é uma questão para o liberalismo olhar mais de perto, né, Caio? E as contradições, elas não param por aí. Se você pegar toda a agenda política, né, do governo Bolsonaro na área da economia, bom, começando pela nomeação do Paulo Guedes, né, egresso do mercado financeiro e também da Escola de Chicago. Aí você tem um decreto presidencial que enxuga a máquina pública, extinguindo 21 mil cargos, funções comissionadas, gratificações. Tem até a MP, que reduziu o número de pastas do governo de 29 para 22. Teve a medida do Banco Central. Na parte de desestatização, a gente teve aí os leilões dos 12 aeroportos, 4 terminais portuários, até do trecho da ferrovia Norte-Sul. Então, a passadina foi passada para frente também. Então, todas essas medidas liberais, elas passam uma mensagem, de certa forma, contraditória, porque, em última análise, o investidor ele vê com maus olhos um governo que interfere nas regras de mercado. Então, é disso que a gente está falando. Tem muita gente que subestima aí, vamos dizer, os prejuízos no mercado de ações, mas a gente está falando de uma coisa na ordem de 32 bilhões de reais, é mais do que o orçamento do Bolsa Família e tem esse valor simbólico, né, para o liberalismo e para as políticas a serem implementadas. A prévia do PIB, o IBC-BR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, registrou queda de 0,73% em fevereiro, comparado com o mês anterior. Foi a maior baixa desde maio do ano passado por causa da greve dos caminhoneiros. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice mantém alta de 1,21%. O IBC-BR leva em conta o desempenho da agricultura, indústria e serviços e dos impostos sobre os produtos. O governo sofre derrota após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inverter a pauta do dia para votar a PEC, proposta de emenda constitucional do orçamento, antes da reforma da Previdência.
A inversão da ordem ocorreu a pedido de partidos do Centrão, como o PP, Solidariedade e DEM, que estão insatisfeitos com a articulação política e se uniram com a oposição. Houve também apoio do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Somente PSDB, Novo e Patriota votaram contra a inversão. Encerrada a votação. 50 votos sim, 5 votos não. Está invertida a pauta. O governo queria realizar a votação da reforma da Previdência antes do feriado de Páscoa, o que não vai acontecer. O Planalto quer que a reforma seja aprovada ainda no primeiro semestre. Agora, a CCJ analisa primeiro a proposta do orçamento impositivo, que obriga o governo a liberar recursos para as emendas parlamentares e das bancadas da Câmara e do Senado. O governo federal apresentou hoje a proposta de lei orçamentária para 2020 sem aumento real para o salário mínimo. A equipe econômica propôs um aumento dos atuais R$ 998 para R$ 1.040 a partir do ano que vem. Além disso, a proposta prevê o fim dos concursos públicos e o congelamento do salário dos servidores públicos em 2020. A exceção é a reestruturação da carreira dos militares, que terá um impacto de mais de 86 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Vou falar dessa questão, então, quanto que essa falta de articulação no Congresso pode dificultar aí a aprovação de projetos, propostas de interesse do governo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um pessoal que confunde fazer oposição ao governo com fazer oposição ao país, né? Então, pressionar o governo e estrangular o Brasil. Eu acho que é a turma que opera naquela lógica do quanto pior, melhor. Eu acho que tem duas forças políticas atuando com muita força contra a reforma da Previdência. Primeiro, seria aí a velha política encarnada no Centrão, ainda ressentida com o fim da política do toma lá da cá. E depois tem aquela oposição ideológica que vai operar na base da obstrução, né, da desinformação e do diversionismo. Então, obstrução usando todos os recursos regimentais para, de alguma forma, obstar aí o trâmite, né, da proposta, causar atrasos, esse tipo de coisa. Desinformação é aquela pauta antiga já das fake news, espalhando todo tipo de meias-verdades ou mentiras, como, por exemplo, que não há déficit da Previdência, entre outras balelas. E, finalmente, o diversionismo, que é até uma estratégia militar, né? Você tira o foco do que realmente interessa para trazer uma outra pauta. E esse aqui é exatamente o caso, né? Quando você fala, qual que é a postura desses parlamentares? Não, olha, a PEC do orçamento impositivo é a prioridade. Aí eu fico me perguntando em que planeta que eles vivem, né, de considerar que uma proposta que ingessa uma parte do orçamento federal e que simplesmente garante para as bancadas estaduais um naco maior do orçamento é mais prioritária do que a reforma da Previdência, que tem estimativa aí de déficit só desse ano de 290 bilhões de reais. Para mim, faz o menor sentido. Agora, dá para governar sem se toma lá da cá, professora? Essa moeda de troca que faz parte do sistema. A política não é obrigatoriamente toma lá da cá, mas a política é, sim, um movimento de negociações, que podem ser lícitas, essas negociações, como a ocupação de cargo, como a estrutura de direção de alguns órgãos, como ela pode ser ilícita, aquela que é feita de maneira não transparente, aquela que é marcada pela negociata. Política é negociação, mas ela não precisa ser negociata. A negociata é aquela que é feita para favorecer estruturalmente, né, um pequeno grupo ou pessoas, mas não está no interesse geral. A dificuldade que o governo atual tem é de fazer negociação em nome da recusa da negociata. É claro que ninguém, em sã consciência, né, é a favor da lógica do toma lá da cá quando é uma lógica escusa. Mas o governo aprenderá a fazer isso. Haja vista que a maior surpresa não é, por exemplo, que tenha havido a inversão da pauta, mas que o partido do presidente tenha apoiado essa inversão. Nesse sentido, se o partido do presidente, que é o Partido Social Liberal, né, ele apoia que se faça isso, e que os partidos que foram contrários hoje, entre eles o PSDB, está no outro espectro, é algo que o próprio governo vai ter que lidar. Claro, volto ao ponto. A velha política, como foi lembrado aqui pelo Caio, né, se entendida como aquela política, né, da negociação no subterrâneo,
aquilo que alguns chamam de submarino amarelo, né, que vai, né, pelas catacumbas aí das coisas, ela é ruim. Agora, o governo aprenderá a fazer outras negociações. Ele não está negociando com os caminhoneiros? A deputada Joyce não disse que a democracia supõe que haja um movimento em que você faz as trocas. Quando essa troca é escusa... Vocês usaram muito, os dois não. usaram esse termo velha política. Se essa é a velha política, qual que é a nova? Exatamente. A nova política ainda está sendo gestada, né? E é aos trancos e barrancos, como bem colocou o professor. E tem um agravante em relação a essa parte da negociação, nessa fase da reforma, que é o seguinte: a gente está tratando de tudo no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, né? Cuja função não é avaliar o mérito das propostas, mas sim a sua constitucionalidade. Então, é um mero exame de legalidade nesse momento. Não deveria ser tão difícil assim, porque não se trata de discussão de mérito. As coisas deveriam ser muito céleres. Fora que essa comissão, ela mobiliza o quê? 10% do Congresso. E o resto? Está fazendo o quê? Mas a inversão da pauta, né, Caio, faz com que esse projeto tenha precedência, né, para o tipo de sequência nas outras comissões. De fato, né, a CCJ ela é limitada, mas ao criar a inversão, né, o Congresso, por meio da sua comissão, faz com que haja, de fato, a valorização de algo que é o orçamento, né, impositivo, mais do que uma discussão sobre Previdência. O governo vai ter que é colocada como a convencer. prioridade. Como né? prioridade. Cabe ao governo e os seus negociadores lidarem com isso. Um retrato do radicalismo político dos nossos tempos. Uma pesquisa aponta que 3 em cada 10 brasileiros acham que não vale a pena conversar com quem pensa diferente. Tempos atrás, a Priscila era muito comunicativa. Eu fiquei intolerante. Eu era a pessoa mais tolerante do mundo, eu adorava conversar com todas as pessoas. Agora eu não converso com ninguém, faço cara feia. A divergência de opinião política, carregada com um discurso de ódio, foi o motivo da mudança de comportamento da Priscila, que se diz apartidária. Hoje ela tem 30 amigos a menos nas redes sociais. Eu decidi bloquear. Todas as pessoas assim, eu não tenho mais saúde. Quando eu vejo que o discurso já está descambando para um outro lado que não é o debate democrático, eu simplesmente vou lá e bloqueio aquela pessoa e pronto. 3 em cada 10 brasileiros acreditam que não vale a pena tentar conversar com pessoas com visões políticas diferentes. É o que mostrou uma pesquisa do Instituto Ipsos, com quase 20 mil internautas de 27 países. O levantamento também identificou que 39% dos brasileiros consideram improvável a mudança da visão política das pessoas, mesmo com a apresentação de provas contrárias ao discurso. Globalmente, metade das pessoas acreditam que a opinião não deve mudar. Para 30% dos brasileiros, quem pensa diferente não liga para o país. Esses resultados mostram que, apesar de o brasileiro conviver com diferentes grupos socioeconômicos ou de raça, por exemplo, ainda faltam empatia e diálogo, inclusive entre amigos, quando o assunto é política. O Luiz, que se identifica com a esquerda, também perdeu amigos. Só no mundo virtual foram mais de 30. No real, alguns também se foram. Esses amigos que me sobraram ainda me são muito importantes, apesar das divergências políticas. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas deveriam pensar. Só repetindo, então, esses dados da pesquisa, 3 em cada 10 brasileiros acreditam que não vale a pena nem tentar conversar com pessoas com visões políticas diferentes, professor. Um terço, eu não acho bom. Né? Se a gente imaginar, fica até meio divertida a notícia, quando a gente vê um falando, perdi amigo, brigamos dentro da família. O ano passado, no ano das eleições, havia grupos familiares que entraram, né, em litígio nas redes sociais, e eu posso garantir que eu não perdi nenhum amigo, nenhuma amiga. E posso falá-lo não porque a minha postura, a minha presença, ela é sem nenhum tipo de posição. Ao contrário, é porque eu acho que não vale. Se você tem amigo que vai embora por conta de uma discussão que serviria para crescer, é porque não era para você ser amigo dele, não era para ele ser teu amigo. Não tinha para quê. Alguém que pensa diferente de mim não necessariamente está errado. Mas não é porque ela pensa diferente de mim que por isso eu estou errado. A outra pessoa não está certa só porque ela não pensa como eu, e nem errado. É necessário caminhar um pouco por aquilo que o grande Guimarães Rosa chama, num dos seus contos, a terceira margem do rio.
procurar a terceira margem. Você diz assim, mas não tem a terceira margem, tem quando você constrói a maneira de fluir junto. E é claro, né, dizer assim, eu não quero, não participo, eu sempre acho que é triste isso, porque a gente acaba não edificando aquilo. Empobrece, não é? Aí diminui a minha capacidade quando eu não sou capaz de ser também confrontado com quem não pensa como eu. Né? Nesse sentido, pode até ser engraçado, como eu dizia, mas não é bom. Eu não perdi nenhum amigo ou amiga. Eu acho Perdeu amigos? Eu acho que não. Eu estava refletindo sobre essa questão. Provavelmente não. Não que eu saiba, viu, professor? Tomara que eu não tenha perdido. Por que nós perdemos essa capacidade de diálogo? Olha, tem uma tese muito interessante do professor canadense, psicólogo, né, o Jordan Peterson, quando ele estava aí se debruçando sobre a questão dos sistemas de crença na bipolaridade da Guerra Fria. Né? Então, você tinha aí, de um lado, o sistema socialista, de outro lado, o sistema capitalista, e ambas as potências, né, dirigindo esse debate na grande arena pública global, dispostas, de certo modo, a aniquilar a humanidade em nome desse sistema de crença. E isso levou ele a refletir sobre por que as questões políticas elas tinham, vamos dizer assim, tanta primazia no pensamento, na vida humana. E aí a conclusão que ele chega é que a política ela dá uma certa previsibilidade no comportamento do outro. Então o sistema de crença ele vem como um antídoto para o caos. Então, se eu sei antecipar qual vai ser o pensamento do meu interlocutor, do meu vizinho, eu me sinto mais seguro. E aí tem essa radicalização. Eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum com polarização, até porque eu acredito que certo e errado estão em polos opostos. O que a gente não pode admitir, isso em hipótese nenhuma, é o desrespeito ao debate e à democracia, né? A convivência de divergências. Isso daí é basilar, né, do Estado democrático de direito, e a falta disso dá nos totalitarismos. Aí você tem comunismo, fascismo e por aí vai. André Sugai me lembrou uma coisa ótima, a Guerra Fria. As pessoas que brigaram durante a Guerra Fria e perderam os amigos, se elas soubessem que 30 anos depois, o principal aliado do grande Donald Trump é o Vladimir Putin, presidente da Rússia, que o principal parceiro comercial de boa parte dos países é a China comunista, o cara ia perder tempo de ter brigado daquele jeito, que a coisa ia tomar outros rumos. Então, não pense só no agora, pense daqui a 30 anos se valeu. Até porque, né, professor, mudar de opinião é sintoma de quem pensa, né? Exatamente, é sinal de inteligência. Sim. Um grande incêndio atingiu hoje a Catedral de Notre-Dame, um dos principais símbolos de Paris e um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. O fogo começou pouco antes das 7 da noite no horário francês. As chamas atingiram principalmente a torre central. As duas torres dos sinos também foram afetadas. O ponto mais alto da Notre-Dame, o pináculo, conhecido como Flecha, desabou. A imagem gravada de vários ângulos deixou os franceses perplexos. A fumaça era vista de longe. Todo o teto da igreja desabou. Um bombeiro ficou ferido durante o combate ao fogo. Depois de 4 horas de trabalho, o chefe dos bombeiros informou que a estrutura principal da catedral foi salva. Ele também disse que o incêndio pode ter relação com a reforma que era feita no local. A catedral estava cercada de andaimes. Na semana passada, estátuas de bronze foram retiradas para restauração. No ano passado, a Igreja Católica lançou uma campanha para arrecadar fundos para as obras da catedral. A jornalista brasileira Glenda Andrade, que mora em Paris, comentou a falta de recursos para a reforma. Há algumas semanas, especialistas haviam em um relatório apontado para a necessidade de mais investimentos nos trabalhos da catedral, que aí estava passando por um déficit, né? Não havia, então, dinheiro suficiente para investir nos trabalhos da catedral. O presidente Emmanuel Macron acompanhou o trabalho dos bombeiros. Situada na Ile de la Cité, no centro da capital, a catedral fica rodeada pelas águas do rio Sena. É um dos símbolos mais famosos da França. Recebe cerca de 12 milhões de visitantes por ano. Começou a ser construída em 1163 e só foi concluída 180 anos depois. Testemunhou o nascimento de 80 reis, 2 imperadores, entre eles Napoleão Bonaparte, e 5 repúblicas.
Durante a Revolução Francesa, Notre-Dame foi saqueada e quase demolida. A brasileira Karine Brantes, que trabalha como chefe de uma padaria em Paris, falou da importância da catedral para os franceses. Para fazer uma comparação a vocês do que o parisiense está sentindo, seria como se o nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro estivesse desabando em chamas. A Procuradoria de Paris abriu uma investigação e a polícia francesa fala em acidente. Triste notícia, né, Caio? As pessoas aqui estão comentando que é muito difícil acompanhar essas imagens. Ah, sim. A humanidade, ela perde demais, né, com esse tipo de situação. Mas tem alguns fatos, eu estava acompanhando também pelas redes sociais, o que mais me incomoda diante de uma tragédia dessa é a politização do fato. Aqui no Brasil, ele já está sendo usado para amenizar a responsabilidade das autoridades públicas e acadêmicas em relação à tragédia lá no Rio de Janeiro do Museu Nacional. E do ponto de vista internacional, o que para mim beira o bizarro, isso está sendo colocado até como, vamos dizer assim, uma ação kármica do universo, seja em relação à França, por ter aí feito uma pilhagem cultural, especialmente sobre Napoleão, e até mesmo sobre a Igreja Católica, já resgatando aí a questão das cruzadas, motivadas aí pela fé medieval. Então, eu acho que a gente podia superar um pouquinho as questões políticas, pelo menos para, como humanidade, nós prestarmos aí solidariedade ao povo francês e à humanidade como um todo, porque é um patrimônio de todos nós. Né? Qual que é a importância dessa história, independentemente da religião? A Catedral Notre-Dame não é um símbolo religioso, estrito senso, embora seja uma igreja católica, embora ali tenha havido já um templo romano, né, embora você tenha coisa dos celtas, que no mesmo espaço daquela ilha estiveram, ainda assim ela é um símbolo, né, da nossa capacidade de arte. Né? Assim como Andressa, algumas pessoas que dizem assim, essa pessoa não podia morrer, em que a gente fica recusando a obviedade, que é a morte de alguém, dizendo esse não podia morrer. Tem lugar que não pode pegar fogo. Né? Claro que a gente diria nada pode pegar fogo, assim como ninguém pode morrer. Mas tem alguns que a gente elege na vida como símbolos daquilo que não pode ser destruído. Um deles é um símbolo como esse. Tanto faz se ele é católico, se ele tem a ver com toda essa trajetória. Ele é algo que marca a nossa memória histórica, né? E, portanto, ele é a expressão um pouco da nossa humanidade em geral, independente de onde estamos. E, por isso, vê-la, como lembrou o Caio, consumida, né, por um fogo dói. Não é só que a gente lembra o nosso Museu Nacional, a gente lembra a destruição de qualquer coisa que não deveria ser destruída. Que conta a história da humanidade. Exatamente. Subiu para 11 o número de mortos após o desabamento de 2 prédios de apartamentos em Muzema, no Rio de Janeiro. Pelo menos 13 pessoas seguem desaparecidas. Os corpos de 2 moradoras foram retirados e identificados hoje. Este é o 4º dia de buscas. Na última sexta-feira, 2 prédios desabaram em Muzema, zona oeste do Rio, após temporais atingirem a região. A água e a lama dificultaram o trabalho dos bombeiros. Muzema é uma das regiões da Grande Rio dominadas pelas milícias. As construções eram irregulares. 10 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra fraudes no seguro-desemprego. De acordo com as investigações, os criminosos criavam empresas e funcionários falsos para receber as indenizações. Pelo menos 408 empresas fantasmas foram identificadas pela polícia. A quadrilha desembolsou mais de 20 milhões de reais com o esquema. As prisões ocorreram em São Paulo, Goiás e Bahia. Um policial militar morreu após briga com um policial civil em uma casa de show em Águas Claras, no Distrito Federal. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que os dois se esbarram no local. Quando o PM percebe que o policial civil sacou a arma, ele faz o mesmo, mas é atingido por 3 tiros. O PM, Herison de Oliveira Bezerra, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O policial civil foi autuado em flagrante por homicídio e lesão corporal. O governo de São Paulo criou hoje o conselho que vai cuidar das ações culturais do estado. O novo Conselho de Cultura e Economia Criativa tem 15 representantes do poder público e 15 da área cultural, todos trabalhando voluntariamente. O conselho é ligado diretamente ao governador João Dória. 50% dos recursos da secretaria serão aplicados fora da capital. Pelo menos 50%. Estabelecemos isso como uma diretriz para que justamente esses programas e ações possam alcançar o maior número possível de municípios e de paulistas
de todas as áreas, de todas as regiões do Estado. Eu acho que é uma medida inédita no Brasil, nós temos um conselho da cultura ligado diretamente ao governador e eu acho que isso poderá resultar em muitos benefícios para a área cultural. Durante a entrevista que oficializou o início do trabalho do Conselho, o governador reafirmou que não haverá cortes na área cultural durante todo o seu mandato. Essa foi uma decisão de governo, corroborada e aprovada em reunião de secretariado, por isso também a presença aqui do Henrique Meirelles, que é o dono do cofre e tem a chave do cofre do governo do estado de São Paulo. Mais cultura, todos sabemos que significa mais saúde, mais segurança pública, mais educação e mais tantas outras coisas do ponto de vista matricial de políticas públicas. O governador João Dória participa daqui a pouco, às 10 da noite, do programa Roda Viva. Uma oportunidade para ele falar sobre os primeiros 100 dias de governo. O Roda Viva começa logo após o Jornal da Cultura. O governador veio à TV Cultura acompanhado do vice, Rodrigo Garcia, e do presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris. Na chegada, cumprimentou diretores e funcionários da emissora. É um momento, evidentemente, com simbolismo. E nós temos o que apresentar, felizmente. E voltar aqui ao Roda Viva, onde já participei 3 vezes, essa é a 4ª vez, me traz muita alegria, principalmente com uma bancada de feras do jornalismo brasileiro, que estarão fazendo aquilo que marca a história do Roda Viva. Um programa importante, de um jornalismo que debate, que questiona e que apresenta boas informações aos seus telespectadores. E veja, em instantes, cientistas de Israel apresentam o primeiro coração impresso em 3D a partir de tecido humano. Aguarde, nós voltamos já. Cientistas de Israel apresentaram hoje o primeiro coração feito a partir de tecido humano com uma impressora 3D. O protótipo do órgão tem cerca de 3 centímetros, o equivalente ao coração de um coelho, ou o tamanho de uma cereja. Os cientistas realizaram a biópsia do tecido adiposo de um paciente, removeram todas as células e as separaram do colágeno e de outros biomateriais. Depois, elas foram reprogramadas para se tornarem células-tronco. O professor que liderou a pesquisa destacou que esta é a primeira vez que um coração inteiro com vasos sanguíneos e células é impresso. This is the first time that a whole heart with blood vessels and cells is printed. A impressão com biotinta demorou cerca de 3 horas. As células podem se contrair, mas o coração completo não bombeia. O próximo passo, segundo os cientistas, é amadurecer as células e ajudá-las a se comunicarem. O estudo abre caminho para transplantes sem risco de rejeição. Antes disso, os cientistas planejam transplantar os corações em pequenos animais, como coelhos e ratos. Esse professor que liderou a pesquisa, ele disse que acha que talvez em 10 anos os melhores hospitais já vão ter acesso a essas impressoras e isso se torna uma rotina. Colocou esse prazo, 10 anos é logo mais, não é? É uma coisa... Não, mas é uma coisa que é absolutamente encantadora e aterrorizante, né? Ela tem um duplo movimento. Você olha e diz, poxa, que coisa boa, a humanidade poderá ganhar novas maneiras de diminuir o sofrimento ou poupar o sofrimento. Por outro lado, é aquela velha questão, né? Que dá para fazer um coração, dá para fazer outras coisas, dá para fazer a maldade também com isso. Quer dizer, qual é o nosso limite? Qual é a fronteira que a gente vai criar, né, para que a gente possa ter a lógica de quem é que autoriza no conjunto da humanidade, no conjunto das nações, e quem é que veta aquilo que não pode ser feito. Por isso, a gente olha a notícia uma e diz questão que ética bom. aí, não é? É uma questão ética. Diz que bom. De outro lado, cautela. Né? Onde vamos chegar? Onde vamos? É preciso olhar. A história da humanidade tem muito dessa luta do homem contra a natureza. E eu diria que a gente está aí tangenciando já os limites da bioética. Acho que no final das contas é uma grande dúvida, né? O professor é filósofo, vai saber responder ou pelo menos encaminhar a questão melhor que eu, mas qual que é o propósito da vida? Ninguém sabe. Agora, o instinto de sobrevivência, isso sim é uma força muito poderosa.
Então, a humanidade sempre vai caminhar no sentido de tentar perpetuar a vida o máximo possível e estender, ser mais longeva, esse tipo de coisa. Mas a gente está chegando, aí como o professor bem colocou, muito próximo dos limites éticos dentro da medicina. Né? E você sabe, Andrés, que eu digo sempre aqui no jornal quando posso. Os chineses têm um ditado que eu acho que a gente tem que meditar nele. Diz que você nunca deve montar num tigre, cavalgar um tigre. Porque depois que você sobe nele, você não vai conseguir nem descer e nem ficar em cima. A tua decisão é só uma, se você monta ou não. Porque depois de montado, decisão tomada, não tem como voltar. Vamos agora então ver as mensagens enviadas pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A Maria Isis, se até policiais fazem uso indevido das armas, o que dirá o cidadão de bem? Ronan, eles, deputados, decidiram votar sobre o interesse pessoal antes e deixaram o interesse coletivo para depois. É o caos instalado. O Antônio Martins, o presidente não impediu o aumento do diesel, ele apenas suspendeu para entender o porquê desse aumento. Caio, qual que você escolhe? Muito provocativo. Eu acho que eu vou no primeiro, né, do uso indevido das armas. Porque, de certa forma, nesse sentido, não são armas que matam da mesma forma que não são carros que matam. Então, a provocação aí da espectadora, ela vale também para o caso de outras ferramentas utilizadas, né? O que a gente está discutindo aqui, em última análise, é sempre a conduta humana e não do objeto em si. É claro que quando a gente fala de arma, a letalidade é gigantesca e a gente vive num país que tem a maior taxa de homicídio por arma de fogo no mundo. Acontece que, sob o império da atual legislação, que é desarmamentista, esses números cresceram, inclusive cresceram de forma superior ao crescimento populacional. Então, a gente sabe que a política que está aí não está dando certo, o Estado tem a obrigação de proteger e não protege, e eu acho que o Estado que não protege não pode proibir o cidadão de tentar exercer o seu direito à legítima defesa e proteger a si mesmo, a sua família e a sua propriedade. Eu vou para a última questão. Acho que, talvez, pode-se dizer que o presidente não impediu o aumento que ele suspendeu momentaneamente, mas isso indica alguma dificuldade de gestão. Porque um governo não pode ter uma relação de subordinação entre governo e Petrobras e governo, mas de integração, sim. E se a Petrobras ia anunciar a mudança, e ele só ficou sabendo na hora e teve que fazer com que houvesse esse tipo de recuo, é necessário rever aí os canais. Eu não vou brigar por causa da palavra, mas os canais que tem que fazer para saber se ele impediu ou não. De qualquer maneira, o ato mudou o fato. Certo? Só tem mais um tempinho aqui. Eu fiquei curiosa de perguntar, professor, você esteve aqui tantas vezes aqui com a gente, com opiniões divergentes. O que aprendeu aqui com opinião divergente, Olha, a gente não concordando? aprende especialmente a olhar outros olhares. Né? Olhar a pessoa que não pensa como eu, por exemplo, como alguém que pode ser contributiva em duas razões. Porque não pensa como eu, podendo estar certa, me obriga a rever, e não pensando como eu, olhando melhor, talvez eu esteja certo e consolida a posição que eu já tinha. Então é sempre colaborativo. Eu não sou obrigado a discordar, nem a concordar. Agora, eu sou obrigado a refletir sobre o que dizem em relação àquilo que eu digo também. Muito bem. Então, por hoje é isso. Agradeço a participação de vocês aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Amanhã a Joyce está de volta aqui. Que bom, obrigado. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no Jornalismo da Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Pra gente.